O texto que eu quero partilhar com vocês hoje está no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João. João capítulo 1. Peço que você abra comigo nesta passagem. E nós leremos dos versos 1 a 14. João capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes da leitura desse texto, eu gostaria de trazer algumas informações oportunas sobre o texto. Alguns estudiosos defendem a tese de que o Evangelho de João é a obra mais importante de toda a literatura mundial. E estou inclinado a crer que eles têm razão, porque nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída na história como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este Evangelho foi escrito quando os outros evangelhos que nós chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este Evangelho foi escrito quando os demais apóstolos, todos, estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Este Evangelho foi escrito no final do primeiro século, para defender a fé cristã de um ataque perigoso, frontal, de uma heresia perigosíssima, chamada de gnosticismo, que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos. Vocês bem sabem que, embora o Império Romano tenha dominado o mundo politicamente, não dominou o mundo no campo das ideias. O pensamento grego ainda continuou prevalecendo. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Ou seja, para os gregos, a matéria era essencialmente má e o espírito essencialmente bom. Em virtude disso, os gregos negavam a criação, a encarnação e a ressurreição. Para os gregos, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se na cabeça deles a matéria era essencialmente má, então na cabeça deles Jesus não podia ser essencialmente bom. E se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo já no final do primeiro século. E João escreve este Evangelho para refutar essa heresia e para defender uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Então aqui, nesse texto que vamos ler, João capítulo 1, versos de 1 a 14, na introdução deste Evangelho, João vai abrir as cortinas da eternidade, João vai acender as luzes no palco da história, e João vai nos revelar o nosso glorioso Redentor. E João o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João vai abrir as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego de início. Porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que certamente têm uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas ele está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, o verbo preexiste ao princípio, à criação, ao tempo, à história. Se o verbo preexiste ao princípio, significa que o verbo é eterno. E como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o verbo é Deus. Leia as grandes obras dos grandes pensadores. E talvez você não vai encontrar uma obra onde o autor vai provar uma tese, e ele prova a sua tese na primeira declaração do seu texto. Só Deus é eterno. E se o verbo é eterno, então ele é Deus. E ele diz que o verbo estava com Deus. Essa expressão significa que o verbo estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma natureza. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João fecha o verso primeiro assim: e o verbo era Deus. Não apenas um ser inferior a Deus, como pensar Ário de Alexandria. Não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Então eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse assim: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Porque só ele pôde afirmar: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Só nos resta, portanto, fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. O verbo é eterno, o verbo é pessoal, o verbo é divino. Mas está escrito que ele estava no princípio com Deus. A pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente, estava lá ativamente, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa é uma declaração espantosa, porque esta declaração põe o machado da verdade na raiz de algumas ideias tão populares nos nossos dias. Por exemplo, esse versículo refuta a ideia grega de que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna. É eterno, só Deus o é. A matéria foi chamada à existência pela palavra onipotente do verbo. Segundo, esse versículo reprova a ideia de que o mundo surgiu espontaneamente. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Esse mundo não passou a existir por vontade própria, por iniciativa própria. Ele foi chamado à existência. Perdoe-me da expressão: esse mundo não pariu a si mesmo. Esse mundo não deu à luz a si mesmo.
Ele foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro, esse versículo refuta a ideia de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão cósmica casual, a teoria do Big Bang. Isso porque o caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil você acreditar que se você jogasse 1 milhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que você acreditar que uma explosão casual produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso até garantir a vocês que é preciso ter mais fé para ser um ateu que para ser um crente. Pensem comigo. Por que nós estamos no planeta Terra? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? A verdade dos fatos é que nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. E se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Não foi o acaso que deixou a Lua, nosso satélite, em sua órbita. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quarto lugar, esse versículo refuta a ideia de que o mundo surgiu mediante uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês sabem que quando o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simonton, chegava ao Brasil, em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. O próprio livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, tem cerca de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. É preciso afirmar que criacionismo não é artigo de fé, de religião. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. Isso é ciência. O que você e eu cremos pela fé é que este mundo que foi criado por Deus. Então esse versículo refuta essas ideias. E retrata para nós quão grande é o nosso glorioso Redentor. Quão majestoso ele é. Quão digno de honra e glória ele é. Por exemplo, quando o profeta Isaías estava descrevendo a majestade de Deus, no capítulo 40, e ele está falando de um texto messiânico, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pensa comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá um dia aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. Pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Mede os céus a palmos. Espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nem uma só delas vinha a faltar. Olha para as grandes potências econômicas e militares da terra e considera todas essas nações como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo, qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos? Pergunte. Sabe qual é a resposta dele, se ele for honesto? Eu não sei.
E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. É que nenhum homem é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto. Mas você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Porém, o que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Como diz o primeiro-ministro holandês, Abraham Kuyper, não há um centímetro deste universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, eu estou aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, tenha a paciência de levar para casa, botar numa tábua de vidro e contar quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Tentei fazer isso agora, pastor Paulo, em Guarapari de férias. Enchi a concha de areia e comecei a contar a mão de areia. 1, 2, 100, 200, 400, 500, parei. Nem tinha começado a contar ainda. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E diz a Bíblia, por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nem uma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Até o século XX, nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo. De lá para cá, nós estamos pasmos, boquiabertos, com a grandeza do micro-universo. É com a nanotecnologia. Se você chegar em casa hoje, for na varanda do seu apartamento, ou no quintal da sua casa, pegar uma folha tenra. Essa folha é tão complexa como a cidade de São Paulo. Se você pegar um ovo na geladeira, a gema desse ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. E se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais. Que em cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Dr. Loy vai afirmar mais tarde que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam mediante uma explosão cósmica ou de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando você vai para o verso 4, ele nos tira o fôlego outra vez. Porque diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E significa que tudo que existe, existe porque recebeu vida dele. Anjos, homens, animais, universo, enfim.
Mas alguém pergunta, então quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Mas alguém pergunta, então quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade. Ele é eterno. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova irrefutável de que Ele existe. Porque a Bíblia diz, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se Ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. E João fecha o assunto assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus. Ninguém ameaça Jesus. Ninguém coloca Jesus numa situação de risco. Nem você nem eu jamais vimos a luz ter medo das trevas. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, jamais vimos. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Onde Jesus chega, chega a cura, chega a libertação, chega a salvação, chega a redenção, chega a resposta, chega a saída, a solução, a vitória. Ele é a luz. Louvado seja Deus. Então notem comigo, primeira conclusão. Que até aqui, versículo 1 a 5, João está defendendo uma tese. E qual é a tese? Jesus é verdadeiramente Deus. E ele adota dois métodos para provar que Jesus é Deus. Primeiro, ele é Deus porque tem os mesmos atributos. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é criador, ele é o doador e o sustentador da vida. Se ele é isso mesmo, e é, eu preciso dizer algo para você então já na primeira conclusão. Você não pode sair daqui hoje neutro em relação a Jesus. E eu vou lançar mão de um paradoxo. E o paradoxo é este: você é escravo da sua liberdade. Você precisa tomar uma decisão. E eu ilustro o paradoxo. Você como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Neutro você não pode ficar. Você pode tomar a decisão de pular da canoa e nadar até a margem. Você pode tomar a decisão de remar e ancorar a canoa num lugar seguro. Você pode tomar a decisão de fingir que não tem abismo e permanecer na canoa, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Talvez você veio aqui hoje a convite, e você é muito bem-vindo aqui. Talvez você gostou das músicas, do louvor. Talvez você acompanhou o raciocínio da mensagem. Mas aí no seu coração você está dizendo assim, bom, eu não vou tomar decisão, eu não quero tomar decisão, eu tenho raiva de quem decide. Aliás, eu estou até indeciso. E eu preciso dizer para você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Porém, com respeito a Jesus, é impossível, porque foi Ele quem disse, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo numa junta, espalha. Então é por isso que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar 3 decisões. A pergunta é, qual é a sua? A primeira decisão está nos versos 6 a 9, confira comigo. É a decisão de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Vocês bem sabem que João Batista foi o precursor do Messias. Que ele começa o seu ministério 400 anos depois do último profeta do Velho Testamento, Malaquias.
Nós chamamos esse período de silêncio profético, período interbíblico. Tinha templo, tinha música, tinha festas, tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus. Depois de 400 anos, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E as multidões fluíram para o deserto para ouvi-lo, da circunvizinhança do Jordão, da Judéia e de toda Jerusalém. E diz a Bíblia que num dado momento, o povo, ou seja, todas as multidões, sem exceção, passaram a cogitar algo. E a cogitação era essa: esse João não é precursor do Messias coisa nenhuma. Esse João é o próprio Messias. Todos os votos que caíram na urna para candidato a Messias foram dados a João Batista. Nenhum voto em branco, nenhum voto nulo. Esta cogitação da multidão é traduzida numa pergunta sedutora, perigosa, que beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada da serpente. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Olha a isca venenosa aí. Se João Batista tivesse engolido essa isca, porque muitos outros já tinham se levantado e dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, desculpe da expressão, e se dado com os burros na água. Se João Batista tivesse sido seduzido por esta adulação popular, ele poderia dizer, bom gente, pensando bem, quer dizer, eu sou um fenômeno. Nunca ninguém trouxe tanta gente para o deserto como eu. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Não, ele não engoliu a isca venenosa, não, ele foi categórico. Eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo, este é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. Esta é a primeira decisão, de dar a Jesus toda a glória que só Jesus pode receber. Mas vamos ver a segunda decisão. A segunda decisão está nos versos 10 e 11. Confira aí comigo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, me permita só fazer uma perguntinha. Você que está com a Bíblia aberta, me responda aí. Quantas vezes aparece a palavra mundo no verso 10? Olha para mim. Quantas vezes? Quantas? 3 vezes. Na língua grega é a mesma palavra, cosmos, cosmos, cosmos. Mas se você percebeu, cada vez que a palavra cosmos aparece aí, há até um significado diferente. No mesmo versículo. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo físico, material. O mundo não o conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Então, ao ler sua Bíblia, preste atenção, porque uma mesma palavra, repetida num mesmo versículo, pode ter significado diferente. Então ele abre a compreensão no verso 11, quando diz assim, veio para o que era seu, e os seus não receberam. E quem são os seus aí? Os judeus, o povo de Israel, o povo da aliança. E a pergunta é, não receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos.
Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Jesus é representado pela coluna de fogo e pela coluna de nuvem. Ele é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Ele é representado pelo cordeiro da Páscoa, pelo tabernáculo, pela arca da aliança e pelo templo. Ele é representado pelo santuário, pelas festas que ocorriam no santuário. Ele é representado pelos sacrifícios que eram realizados. Ele é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. O verbo se fez carne. Ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Mas os seus não o receberam. Quando você vai a Israel até hoje, você vai lá no túmulo das lamentações, no muro das lamentações, e você vai ver os judeus, de crianças a velhos, orando fervorosamente, estudando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. Nas palavras do apóstolo Paulo, a venda ainda está colocada nos olhos, e é um alerta para nós. Cuidado para que você, tendo tanto conhecimento da verdade, ainda rejeite a verdade, porque a pergunta bíblica é essa: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Então, veremos agora a última decisão, dos versos 12 e 13, que não é a rejeição de Jesus, mas é a aceitação de Jesus. Percebam aí comigo que o verso 12 começa com a palavra milagrosa na língua portuguesa, que nós chamamos de conjunção adversativa. Mas, entretanto, porém, todavia. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Ou todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todas mulheres, todos crianças, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos governantes, todos governados, todos empresários, todos empregados, todos religiosos, todos não religiosos. Não importa a cor da sua pele, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai. Se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Fica evidente, claro, que nem todos então são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão, ou porque frequenta uma igreja chamada cristã, ou porque nasce numa família chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. É ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Significa ser nova criatura. Entretanto, João não quer que nenhum de nós saia daqui hoje com qualquer dúvida sobre o que significa ser filho de Deus. Então ele esclarece no verso 13. Ele diz: os quais não nasceram do sangue. E o que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. É muito comum aqui no Brasil o adágio popular: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo, tem que nascer de cima, tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer de Deus, tem que ser nova criatura. Às vezes, pelas minhas andanças, eu gosto muito de fazer perguntas. E as respostas são as mais interessantes possíveis. Às vezes eu pergunto assim: meu irmão, minha irmã,
Você está seguro da sua salvação em Jesus? E eu escuto assim: é claro, meu pai é o pastor da igreja. Que baita segurança. Outros são mais sofisticados. Você está seguro, meu, da sua salvação? Claro, pastor, eu sou calvinista desde o berço. Mas eu sou arminiano seguro. Bom, você pode ser filho de pastor, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é Jesus. Se você não estiver calçado, firmado neste sólido fundamento, você está confiando na base errada. Segundo lugar, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa isso? Nem da vontade da carne. Significa que nenhum ser humano tem autoridade ou competência para se autoproclamar filho de Deus. Salvação não está na sua mão, nem na minha, nem na mão da igreja, nem na mão da denominação, nem no controle de qualquer concílio eclesiástico. Salvação pertence a Deus, está na mão de Deus. Só Deus pode fazer de você seu filho. E a condição única que ele requer é esta: a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então vamos criar aqui uma hipótese, uma possibilidade. O paulistano trabalha muito, corre muito, é muito atarefado. Quando chega um feriado longo, ele quer dar uma fugida, mais do que natural e mais do que justo. Então imagine que você vai para uma montanha, um ar limpo, aqueles arvoredos robustos com as suas cabeleiras esvoaçando pelo vento, aqueles campos engrinaldados de flores, um riacho de águas cristalinas rasgando as entranhas do jardim, o passaredo a cantar, as borboletas enchendo o espaço de cores variadas, as flores mimosas com as suas pétalas aveludadas exalando um inebriante perfume, e aquela brisa gostosa tocando o seu rosto, e você tomado por emoção de tanta beleza e perfumes, exclama do fundo da sua alma: quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Impossível. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa nem da vontade do homem? Nenhum ser humano, por mais nobre que seja, tem competência para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o bispo, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem a denominação, nem qualquer concílio eclesiástico. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. Então, João vai nos levar agora à conclusão do seu texto, no versículo 14. E o que está escrito aí? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Eu acho que vocês bem sabem que o primeiro concílio geral da igreja, convocado por Constantino, em Nicéia, no ano 325, teve um herói da fé, que refuta as teses heréticas do presbítero Ário de Alexandria, e esse homem chamava-se Atanásio. Pasmem vocês, ele escreveu um livro sobre esse versículo, sobre a encarnação, e disse, lá no século V, no século IV, 325, que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. Está em português, essa obra. E de fato é o maior mistério, se não vejamos. O que está escrito mesmo? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? Que verbo? E a resposta é o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, doador da vida.
O Verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E diz Paulo em Filipenses 2,6, que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele a si mesmo se esvaziou. Agora notem comigo. Se nem os céus dos céus pode contê-lo, ele foi se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, a ponto de transformar-se num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasce de uma virgem, que é enfaixado em panos, e colocado num coxo de animal, comer, uma manjedoura. Aquele bebê era o Criador do universo. Ele não veio para ficar longe de nós, ele veio para estar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele voltou para o céu e está sentado no trono. Ele governa o universo e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente. Mas ele não veio cheio de justiça e juízo. Ele nos fulminaria. Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos limpou, e ele nos lavou, e ele nos transformou, e ele nos fez assentar com ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade, e ele nos fez membros da família de Deus. João conclui assim, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Vocês que têm um bom berço de ensinamento bíblico, não tenho dúvida disso, vocês sabem que glória de Deus não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um termo teológico que representa todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele apontava especialmente para um atributo em particular. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia. Mas quando Jesus veio, não veio para enfatizar aquele atributo de Deus, ele veio para revelar Deus. Sabe por quê? Porque ele era a exata expressão do ser de Deus. Ele era a exegese de Deus. Habitou nele toda a plenitude da divindade. Ele pode dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, João fecha a sua obra, provando a sua tese, que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Mas eu não posso terminar antes de fazer duas aplicações breves. E a primeira, pastor Paulo, que me encanta, é que se João provou a tese dele na introdução da obra, ele vai usar dois argumentos para provar a sua tese. Jesus é Deus porque faz as mesmas obras de Deus, e Jesus é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Quando você vai para o restante da obra, ele segue a mesma toada. O que ele vai fazer? Dos muitos milagres que Jesus Cristo fez, e ele diz no final do livro, que se tudo fosse registrado, os livros não caberiam, o mundo não caberia os livros, uma linguagem hiperbólica. Ele vai selecionar 7 milagres. Por que 7? É o número da perfeição. Para quê? Para dizer o seguinte, se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro.
Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas em segundo lugar, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? João vai selecionar uma declaração de Jesus, João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o nome revelado a Moisés no Sinai. É o nome Javé. De onde vem a nossa palavra Jeová? Jeová, na verdade, é uma conjugação de dois nomes de Deus. Você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai e forma a palavra Jeová. Pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? Vai selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas a segunda aplicação, e aqui eu termino, para mim é um grande mistério. Porque dessas 7 declarações, uma delas ele compartilha com a igreja. Por exemplo, ele diz em João 8,12 assim, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Agora notem, Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o pão da vida. Quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta. Quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse grande mistério? Para responder ao mistério, me permitam 2 perguntas. Primeira pergunta. O sol brilha? Sim, é claro, o sol brilha. Mas por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Segunda pergunta. A lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então entendamos, a igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus, o sol da justiça. Então sabe qual é o papel da igreja? Seu e meu? É sair pelas ruas, pelas avenidas, pelas praças, pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar, para que os homens conheçam a Jesus, o glorioso Redentor, o único que salva, o único que transforma a tristeza em alegria, choro e lágrima em sorriso, cinzas em celebração, a morte do pecado em vida eterna. A Ele nós tributamos a honra, a glória e o louvor, agora
e pelos séculos eternos. Amém. Thank